Olá pessoal, tô aqui de volta para gravar o segundo episódio do nosso videocast, depois de um longo intervalo, mas dessa vez com novidades, porque eu tenho uma convidada. Tivemos aí uma evolução, né, do primeiro para o segundo episódio. Hoje eu tô aqui com a Maitê, obrigada por ter vindo, seja bem-vinda. A Maitê, ela é formada em veterinária, mas ela é também professora, cientista, pesquisadora, mãe e ainda influenciadora digital científica. Não sei se nessa ordem, mas... Pacote meio eclético, gente, sou eu. Aí E também espanhola. é espanhola. Você é da Catalunha, né? Basca. Basca. Sou do País Ai, meu Deus, Basco. aí Para precisa piorar um pouco mais de aula de história e geografia para eu poder explicar para vocês. Maitê del Colado, porque ele habla espanhol. Isso aí. Maitê, vamos lá. Eu queria que você me contasse um pouquinho mais da sua própria formação e como que você chegou aqui no Brasil, como que você veio da veterinária parar na reprodução assistida humana. Você já me contou que já cuidou de muitos animais antes de chegar nos humanos. Uma veterinária de mentira, tá, gente? Ela é uma farsa. Uma vergonha de veterinária. Você se formou lá na Espanha? Eu me formei lá, assim, eu fui uma criança sempre super curiosa, né, faz parte de mim, sempre questionei tudo, mas por algum motivo que eu não sei, eu nunca me questionei a decisão que eu tomei de criança, de que eu queria ser veterinária, né, então ninguém sabe. Tem veterinários na sua família? Não tem nem, eu sou a primeira formada da minha família, não tem veterinários, ninguém sabe. Tinha animais de estimação na sua casa? Sim, Alguma coisa minha avó mora numa fazenda, então eu sempre tive assim mais contato, né? Mas ninguém sabe muito bem por que um dia eu decidi ser veterinária e nunca me questionei, né? Talvez um dos maiores erros, né? Uma pessoa que se questiona de tudo, não se questionou disso, né? Então, você é veterinária e pronto. Você, por quê? Porque eu gosto do animal, óbvio, né? Então fui lá, fiz veterinária, né? Na veterinária eu não me encontrei. Eu gostava do animal, continuo gostando do animal, gente, está tudo certo, Tudo bem. né? Mas eu não gostava da parte da medicina veterinária. O que eu gostava eram as disciplinas mais básicas, biologia, genética e reprodução, que amei. E talvez alguma disciplina mais de diagnóstico, por quê, né? Aquela coisa de, diagnóstico é uma pergunta, você tem que procurar a resposta, né? Sim. Então eu terminei a faculdade totalmente perdida. Então, né, como a maioria das pessoas, na verdade, né? A gente acaba a faculdade, mas acaba perdida também, né? E aí você fala, o que eu vou fazer Aí, agora? o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou fazer um intercâmbio. Tinha uma bolsa de intercâmbio, eu fui para a Argentina. E um dos professores do intercâmbio da Espanha falou, você gosta da reprodução? Vá para o Brasil. O Brasil era e ainda é o primeiro e maior produtor de embriões produzidos in vitro, bovinos, de vaca. Lá é um lugar excelente. Eu nova, né, com recém-formada. Nessa época você estava ainda na reprodução animal, você começou na reprodução animal. Comecei assim, estava fazendo estágio, né, tranquilo. Fui para a Argentina e depois da Argentina vim para o Brasil, né, fazendo um estágio de 3 meses. Tô há 15 anos quase, gente. Estendi um pouco esse meu estágio, né? Você já veio direto para São Paulo? Não, eu vim para o interior, para a Unesp de Jaboticabal, né? Fiz um estágio na parte de nutrição, porque era o contato que eu tinha. E aí eu fui, né? Toquei a porta do professor da reprodução e falei, sou espanhola, gosto da reprodução, queria fazer um estágio aqui, né? E aí fiz um mestrado, né? Então, na área de biotecnologia da reprodução, na produção in vitro. Depois eu fiz doutorado na Unesp de Pirassununga. Durante o doutorado conheci meu marido, né? Ele também é veterinário? Ele é biólogo. Mas também é pesquisador? Total, mais do que eu até, né? Ai, meu Deus, Ele uma fez... família de CDFs. Ele fez até 2 pós-doutorados, né? Para quê? Não tem tem 2 pós-doutorados, né? É a pessoa que gosta de estudar, né? Ela acaba uma coisa e ela vai inventar outra. E é vicioso, né? Você acaba entrando nesse mundo da pesquisa, você não quer sair, é muito legal, né? Para uma pessoa que é curiosa, é um mundo perfeito, né? Aí eu estava no pós-doutorado, já estava com vontade de mudar, né? Eu estava vendo que as pesquisas, né, as pesquisas da área básica, elas têm respostas para perguntas muito específicas, mas não tinham um resultado no dia a dia, por exemplo, da reprodução, né? É muito difícil você
pegar um resultado, uma pesquisa e ver que esse resultado está tendo um efeito beneficioso para a população. Colocar isso na prática, Isso, né? Às então, vezes quem fica ali dentro da pesquisa consegue fazer muita coisa teórica, mas não sim, consegue tudo era aplicar. muito proteína, muito RNA, microRNA, ósseo, embrião, mas eu não estava vendo, eu queria que meu trabalho tivesse um pouco mais de propósito com a população, né? Mas era isso, estava lá no pós-doutorado e eu recebi uma ligação de uma ex-colega da USP, né, a Natália, que hoje é gerente de genética da DASA. Sei. Ela me ligou e falou, olha, tem uma clínica que está procurando para alguém que trabalhe no laboratório. Beleza, passa meu contato, né? E eu... Uma clínica de reprodução de humana. reprodução humana. Sim, e foi assim, né? Foi uma ligação do dono da clínica e entrei de cabeça. Entrei de cabeça na reprodução assistida humana. E aí você se achou? Aí eu me achei, eu passei muito tempo na parte técnica do laboratório, como embriologista, eu adorei, porque eu conseguia juntar duas coisas que eu gosto muito, né? Que é essa, porque a reprodução assistida e a produção in vitro é ciência, né? Então, pô, eu me achei, porque eu conseguia ver uma resposta direta e rápida, Você né? conseguia ver ali na prática o que você estava vendo nas suas pesquisas. Exatamente, tipo, eu estou fazendo isso e ó, essa paciente está tendo seu bebê. Isso para mim me trazia uma gratidão que talvez na pesquisa é muito mais difícil que aconteça, né? Então eu fiquei assim por uns anos trabalhando como embriologista até que me deu outro estalo aí. Outro ciclo que você começou. Outro ciclo, exatamente, né? A vida é ciclos mesmo, comigo é assim mesmo. Você sabe que isso que você comentou, né? De que eu era uma criança muito curiosa. Eu acho que são dois pré-requisitos para quem é pesquisador, né? Você ser curioso e você se permitir ser um pouco criança, a criança naquela época onde ela não tem medo de perguntar, né? Porque a criança que se permite ter suas dúvidas e perguntar, porque a gente vai crescendo e a gente vai criando nossos próprios filtros, né? E às vezes você fala, não vou perguntar isso. Você tem até vergonha das perguntas, porque às vezes você acha que é muito simples e tal. E eu acho que para ser pesquisador você tem que estar aberto para perguntas que talvez não façam nenhum sentido. Exatamente. Todos os pesquisadores têm um pouco essa criança, né? De não achar nada óbvio, né? De achar que sempre tem alguma coisa para aprender, para melhorar, mesmo que seja uma coisa que já esteja, parece que está estabelecida, né? Então, com certeza, né? Acho que todo pesquisador foi uma criança meio, por quê? E por que isso? E por que aquilo outro? Perturbou um pouquinho, né? Cuidar dos pais, né? Você acha que hoje, vou entrar num assunto que eu nem tinha programado agora, mas você acha que hoje em dia as pessoas têm escrito artigo científico com muito mais, não diria liberdade, com menos critério? Tipo, a gente vê tanta publicação hoje em dia que parece que nem todas são tão confiáveis. E pra gente, que não é exatamente, eu não sou uma cientista, eu não sou uma pesquisadora, eu não tenho o hábito de escrever artigos. Às vezes a gente fica até receoso de que artigo confiar, porque parece que de repente tem um boom, todo mundo está escrevendo artigo, todo mundo está publicando artigo. A gente fica inundado de pesquisas. Né? E se você for nas bases de dados, eu quero achar tal resultado. Você consegue justificar qualquer coisa, porque tem trabalho para tudo, a favor e contra tudo, né? Sim, isso é a evolução da ciência, né? Então, obviamente, a cada dia tem mais pesquisadores, mais pesquisa, mas também tem mais jornais que permitem a publicação. E nem todo jornal tem os mesmos critérios tão rigorosos quanto outros, né? Então, a gente tem muita pesquisa? Tem. Toda pesquisa é igual de boa? Com certeza não. Isso é um grande problema, né? Primeiro porque a gente tem que aprender a diferenciar, né, o que seria uma evidência, de uma evidência boa, que eu consigo levar para a minha prática, para eu ter uma conduta ou outra, daquela evidência que talvez não seja tão boa. Não desvalidando os resultados, mas talvez tenha alguns resultados que a gente não consegue chegar a uma conclusão prática. Sim. Né? Então, isso realmente é um problema, né? E é o que você falou, hoje você consegue defender qualquer conduta, você consegue estar em contra de qualquer conduta, né? A gente vê nos congressos que tem o ponto contra ponto, né? A favor, contra, né? Qualquer pessoa com um PubMed consegue ser a favor ou em contra de tudo. Porque sempre vai ter dados a favor e em contra, né? E uma coisa que eu falo muito, inclusive, nas minhas aulas. E você pode pegar, inclusive, tipo assim,
há 2 revistas boas na nossa área, né? Uma Human Reproduction, Fertility and Sterility, são boas. E você pode ter 2 artigos falando coisas opostas, né? E eu sempre falo, e aí, o que você faz quando você enfrenta uma coisa dessas, né? Você fala, nossa, mas quem que está certo e quem que está errado? Porque alguém tem que estar certo, alguém tem que estar errada. E não. Não existe, não existe certo e errado, né? O artigo A, os pesquisadores A, relataram os resultados desse ambiente específico, né? Que com certeza é diferente do artigo B, é outro ambiente, outro perfil de paciente, é outro tipo de protocolos e vai ter uma resposta diferente. Então, mesmo artigos bons podem ter resultados opostos, né? E acaba que um não invalida o outro, né? Exatamente, né? E saber julgar as 2 coisas. E por isso a gente precisa de mais publicações, mas melhor delineados, que a gente consiga comparar. Eu acho que muitas vezes a gente compara maçãs com peras entre os artigos. A gente compara o resultado de um artigo A e o resultado do artigo B. São ambientes tão diferentes que não deveríamos estar comparando, né? Então é difícil criar esse hábito de ler criticamente um artigo, né? E aí, como que você fez essa virada, então, de sair da parte prática ali do laboratório de embriologia e passar para o seu foco agora, que é a produção e a assessoria científica? Então, né, na minha parte mais científica, na pós-graduação, durante meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu tinha essa necessidade de ver que meu trabalho tinha, de fato, um resultado mais imediato, né? E por isso eu fui para a reprodução humana e fui embriologista, né? Mas isso me puxou de volta. Porque quando eu entrei na reprodução humana, e apesar de que a gente fala que a reprodução humana é pura ciência, eu vi que esses 2 mundos, ciência e reprodução, não estão tão próximos quanto deveriam estar. Falei, poxa vida, a gente tem que começar a aproximar mais esses 2 mundos, principalmente quando a gente fala de ciência da área básica e área aplicada, né? Eles não conversam e tem que conversar, né? Para a gente conseguir resultados que de fato melhorem os ciclos, né? Então eu vi essa distância e começou a me incomodar, me tocar em algum ponto, eu não sabia muito bem, eu tinha um trabalho estável, muito bom. Falei, não, eu não sei. Eu sou muito assim, sabe? É aquela coisa de ciclos, né? Eu tinha fechado esse ciclo. Parece que você já tinha cumprido o que você tinha ali. Isso, eu precisava ir pro próximo. Então, eu agora tenho muita certeza qual que é o meu objetivo profissional, né? Que é aproximar esses 2 mundos. Até porque eu acredito que quando a ciência e a reprodução assistida, ela se aproxima, muitas vezes é uma batida, não é uma aproximação, é mais uma batida, não é suave. E aí é muita confusão, muita discussão que a gente talvez poderia até evitar, né? Então eu entrei mais com essa ideia, né? Você acha que essa mudança teve a ver com a sua maternidade? Com certeza. Coincidiu com a época que você se tornou mãe? Pois é, né? É assim, né? É um clichê, gente, mas paciência, né? Maternidade sobre isso, né? Sobre pagar a língua, né? Que fala. Cuspir pra cima. A maternidade é exatamente isso, né? E você vira outra pessoa. Muito melhor, graças a Deus, né? Eu sou muito melhor, mais empática, melhor profissional também, muito mais eficiente, porque o tempo fica um pouco mais curto, né? Sim, então, você acaba... tenho o tempo agora. Tenho que me virar nesse tem que ser agora. E aí começou a me despertar também outras vontades, talvez de eu até ser um exemplo para meu filho, né? Eu penso muito isso, de meu filho crescer com um modelo de mãe, mulher que batalhou, que foi atrás do que realmente quer, mesmo que não seja fácil, mesmo que, né, muitas vezes seja mais difícil do que fácil, mas eu também teve isso, né? Eu acho que ser mãe... que é comum isso, né? Às vezes eu te falo porque eu também fiz uma mudança depois. Na minha primeira não, mas depois da minha segunda gestação, eu tinha que me dividir entre 2 empregos e 2 crianças, e foi a hora que eu falei, gente, não dá, eu preciso escolher aqui um caminho também, e foi uma virada de chave também para crescer mais no consultório e se tornar mais independente, que dá um medo, né? Porque você fala, gente, sim, se não... meu Deus. Vou sozinha, vou abandonar a estabilidade, né? Total. E se não der certo. Meu filho não tinha 1 ano quando eu saí, né? Então foi uma pouca loucura, né? Mas eu sou assim, né? A gente tem que se arriscar, melhor do que ficar acomodada, né? Não, e eu não tenho medo de, não deu certo, volta atrás, faz outra coisa, troca. Mas eu estou aqui hoje, né? Porque teve muita coisa que não deu certo, graças a Deus, né? Senão eu estaria no mesmo lugar. Às vezes a pessoa fica lá parada, com medo de largar uma estabilidade, não tá satisfeita, mas sim. Depois vou ter que dar um passo atrás,
tudo bem, né? Tem que Você dar dá um lá atrás pra pegar Exatamente. impulso pra trás pra frente. Impulso. Eu sou bem assim. Eu não tenho nada de medo para essas coisas. Eu sou bem... não é que eu não penso as coisas, eu penso muito, mas eu também tenho um sentido. A minha mãe sempre fala que a Maite, quando decide uma coisa, é porque ela sabe que tem que fazer isso, né? Então, acho que tive essa vontade, mesmo num momento caótico, né? Com uma criança pequena, é o que você falou, né? Perder a estabilidade. Isso me amarrou um pouco no começo, né? Mas depois eu percebi que não, na verdade. E uma coisa que eu até falo bastante, que a maternidade não... Eu acho que muitas vezes, não dá para generalizar, né? Mas não é que atrasa a tua vida profissional. Muitas vezes, tipo, te impulsiona. Uhum. Porque eu virei uma pessoa com menos tempo, obviamente. Mas eu falei, tipo, muito mais eficiente. Eu sei o que eu quero. Eu sou muito mais focada. Então, para mim foi bom ser mãe até para isso, né? Até profissionalmente. Bom, então agora eu vou entrar numas perguntas um pouco mais técnicas, vamos acabar aqui com a conversa de comadre. E aí eu quero começar te fazendo uma pergunta, não quero que você venha com conversinha de não sei, talvez, é para responder sim ou não. Eu espero que você responda sim, sem pressão. Tranquilo, gente. Tá tudo bem. Maite, o óvulo, ele é mais importante do que o espermatozoide na formação do embrião? Sim. Ai, obrigada. Acabou, gente. Tchau. Por quê? Por que o óvulo é tão mais importante? importante mas o espermatozoide está ganhando importância. Mas mesmo assim eu acredito que o óvulo ainda é mais importante, tá? A gente sabe mais coisas sobre ele, isso é verdade, né? E a gente tem que pensar que o ócito, ele é responsável pela metade do DNA, mas é responsável por todo o citoplasma do blastocisto. Me desculpem, homens, né? Mas... né? Eu falo para os pacientes, a gente começa a assumir função, gente, desde cedo. É verdade. Porque o espermatozoide vai lá, ele deixa lá o material genético, tchau, e o óvulo tem que se virar para produzir energia, para divisão celular, para tudo. Exatamente, né? É isso, né? E o óvulo, ele guia as primeiras divisões celulares, né? Até que o genoma, o DNA do próprio embrião acorda, né? É o óvulo que está aí gastando toda a reserva que ele tinha, né? Uhum. Mas também é verdade, para que os homens não fiquem chateados, né? Que ao longo do tempo, né? A gente percebe que o espermatozoide nem é o que a gente sempre fala, vocês só são doadores do DNA, né? Do material genético. A gente sabe que já não é mais assim, né? O espermatozoide, né? Dá mais coisa para esse embrião, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem estruturas do espermatozoide, como os centrosomos, que entram no ócito, né? E são super importantes para as primeiras divisões celulares. Ou RNAs não codificantes, como microRNAs, né? Então, que tem efeito a longo prazo, né? Então, não é só, né, o material genético, mas ainda quando a gente compara com o ócito, né? Pelo tamanho da célula, você já consegue imaginar, né? Sim, o quanto que o óvulo é muito maior do que o espermatozoide, e aí todas as organelas do citoplasma que a gente precisa. E aí a gente entra numa questão que a gente sempre bate nessa tecla de que, né, o que a gente pode fazer para melhorar, então, a qualidade ocitária. E, lógico, a gente tem dado cada vez mais importância para o espermatozoide. Acho que antigamente era basicamente, né, diziam basicamente isso, só vai deixar o material genético lá e tudo bem. Hoje a gente tem valorizado mais, inclusive às vezes a gente faz pré-tratamentos antes da FIV para melhorar a qualidade seminal, para ir para uma FIV com uma melhor condição dos espermatozoides também, super né? Importante, isso é super importante. Mas aí a gente vê que alguns fatores externos, eles podem influenciar tanto na qualidade dos gametas, né? Tanto do óvulo quanto do espermatozoide. Por exemplo, o cigarro, a gente sabe que o tabagismo, ele é capaz até de antecipar a idade da menopausa, então é muito prejudicial para a nossa reserva ovariana. Mas outro fator que eu acho que também é importante, e que são fatores mais ou menos controláveis, né? Porque depende um pouco da gente agir sobre eles, é a obesidade. E aí eu queria que você falasse pra gente como é que a obesidade pode piorar de fato a qualidade do óvulo e do espermatozoide também? Perfeito. Sim. Sim Acabou. ou não? Acabou. Sim, tá, gente? Tchau. Sim, né? E, nossa, eu acho um assunto muito difícil, muito até controverso, né? Porque nós sabemos, obesidade é uma doença, é ponto, né? Que acontece?
que podemos ter pacientes obesos que se sintam mais saudáveis, que se sintam bem. Claro que sim. Mas como doença, vai ter Inclusive, alguns... às vezes, com exames. Você faz os exames, Exatamente, os exames são normais, né? tudo Sim, bem. sim, exatamente, né? Mas tem alguma coisa, né? Quer dizer, tem uma índice de massa corpórea alta, uma gordura aumentada, principalmente na área periabdominal, né? Então, isso afeta as gametas? Sim, afeta, né? É uma doença, aquela coisa... Eu acho que isso é muito difícil hoje em dia de falar e a gente fica né, com a paciente, né? É difícil falar, olha, você é obesa e tal, você tem que perder peso para melhorar teus ossos. Principalmente se você tem uns análises de sanguíneos, né? Normais, e a paciente se sente bem, ativa, né? Mas mesmo assim, né? Então, é uma doença e a doença pode afetar em diferentes perfis dentro da saúde. Nesse caso, a obesidade afeta a saúde reprodutiva, tanto na mulher quanto no homem, né? Então, eu estudei a obesidade durante o meu pós-doc em Camundongo, tá? Mas a gente tem diversos estudos, né? Na área humana, mulher e homem, né? Então, a obesidade afeta o gameta? Afeta a qualidade desse gameta e, consequentemente, pode afetar a qualidade do embrião. E diminuir os resultados, né? Exatamente. Mesmo não só para uma gestação natural, mas mesmo e outra, né? A fertilização. mulher obesa pode precisar de mais hormônio no estímulo. Sim. Daí, isso também é uma questão que tem que ser conversada, né? É difícil a gente, às vezes, falar para paciente, né? Que, olha, você precisa perder peso. É uma coisa que é delicado. As pacientes, às vezes, não querem ouvir aquilo, né? Mas, em algum momento, a gente recomenda. Eu acho que, cada vez mais, essa avaliação do casal infértil tem sido multidisciplinar. Então, a parte nutricional é muito importante. Não só para quem precisa perder peso, mas eu acho que todos os pacientes mereciam, que vão entrar ali num processo, por exemplo, de fertilização in vitro, mereciam ter essa avaliação nutricional. Sim. Não só para perder peso, se for o caso, mas mesmo quem não precisa perder peso, para melhorar a qualidade nutricional, né? Pré-tratamento. E eu falo que esse é um fator que a gente consegue lidar com ele. Depende um pouco do seu esforço, do seu desempenho e né, da ajuda que você precisa. Então, eu acho que tabagismo e obesidade são fatores que a gente pode mexer. Com diferente, certeza. Por exemplo, da idade. E a gente não fala o tempo todo, a gente é o que a gente come. Exatamente. Nossos gametas também. Nossas gametas são também. o que a gente come. Exato. Então, vai interferir. E temos que pensar também que um ciclo de reprodução assistida é um processo caro. Né? Então, tudo que a gente possa fazer para melhorar esse gameta antes de entrar no laboratório, seja o óvulo, o espermatozoide, poxa, né? A gente pode tentar, né? E reduzir o peso, no caso de um homem obeso, é uma estratégia ótima, né? Para a gente tentar melhorar o gameta que vai entrar dentro do laboratório e assim melhorar, né, esse investimento todo, né? E aí, obviamente, melhorar a qualidade de vida, disposição, e para a mulher diminuir os riscos obstétricos e tudo mais. Então, não é uma coisa só para você fazer para aquele momento. Lembrei agora de outro dia, eu estava tendo uma conversa com uma paciente e eu estava falando para ela sobre isso, sobre a questão de peso, de cigarro. E ela falou, não, doutora, agora eu tô disposta, eu vou parar. E eu falei, olha que engraçado, você vai parar de fumar, você vai perder peso, porque você precisa fazer isso pro seu embrião, e não pra você. Mas, né, porque quando era pra você, você não fazia. Mãe é mãe antes da Falei, a gente já se torna mãe antes do embrião tá nem pronto, a gente já tá pensando nisso. Com certeza. Então, quem nunca, né? Quem nunca deixou pra fazer na hora que o embrião dependia disso. Quando era só pra ela, tudo bem. Sim. E a gente tá sempre se preocupando com os nossos filhos. Bom, e aí a gente tá sempre preocupado, então, em ter gametas melhores, em fazer embriões de boa qualidade, de forma que a gente possa diminuir o tempo, né, dela começar o tratamento até a gestação. E aí o que a gente vê acontecendo hoje em dia é a indicação indiscriminada de teste genético, né? O PGT, o teste genético pré-implantacional. Muitos casais estão fazendo sem ter indicação precisa. Outro dia, inclusive, a paciente veio numa primeira consulta e eu estava explicando para ela ali todas as etapas da FIV e tal, e falei, bom, tem a opção. E aí eu acabo falando sempre nessa primeira conversa que eu vou explicar, já falo que tem uma possibilidade de fazer teste genético ou não, que não é obrigatório, que depende de cada caso. E ela ficou assustada porque ela achou que já era uma etapa normal do tratamento, que todo mundo fazia o teste genético.
Eu falei que não, que é um exame que tem prós e contras, enfim. O que você acha de teste genético? Você acha que é um caminho sem volta? A gente vai fazer cada vez mais e transferir embriões que já estejam mais testados, né? Só embriões euploides? Polêmica. Porque a gente tem grupos que defendem o contrário, né? De Claro fazer que cada sim. vez menos. Não, tem país que é proibido, Tem né? país que nem pode não fazer. pode fazer PGTA, PGTM. PGTM pode, Não, né? PGTM não tudo pode. bem, compreensível. Então, pra você fazer o diagnóstico de doenças que você sabidamente tem Sob na sua indicação família, de sob doença, indicação, aí é. também. Mas pra você Pra fazer neuploidias, seleção para É neuploidias, proibido em muitos países, principalmente na Europa, né? Aqui tem várias coisas, na verdade, né? Eu sempre falo que não existe técnica boa e ruim, existe técnica com indicação sendo prescrita sem indicação. Tá? O PGTA, da neuploidia, é uma técnica boa. Eu acho que está avançando cada vez mais, né? Depende de países, né? Aqui no Brasil, cada vez mais estamos fazendo. Muita paciente vem já querendo, né? Sim, Isso é um grande problema na reprodução assistida, que o paciente parece que está tomando as decisões. as decisões e o médico fica só falando, então tá bom, e não pode, né? É uma decisão que tem que ser realizada em conjunto, mas a voz do médico experiente tem que estar aí, né? Não, e às vezes ela chega com essa demanda de já querer fazer o teste genético, mas ela não tem noção de todas as vantagens, desvantagens, os prós e contras. Você tem que sentar ali e explicar, olha, pode ser que você não chegue na transferência, pode ser que você não tenha embrião, você não precisa pela sua idade, o seu risco de aneuploidia é tanto, mas a maioria, hoje em dia, eu vejo que já vem com essa demanda de quero fazer o teste genético. É do tipo, já que eu vou fazer FIV, eu vou fazer... As mídias, né, elas acabam se É. informando, elas têm grupos de WhatsApp, elas acabam se comunicando entre elas, né, e acabam pensando que elas conseguem fazer esse tipo de decisão, né, e é super normal, né. Mas eu acredito que o PGTA tem uma indicação clara, né, e dentro dessa indicação eu acho que é válido, principalmente em pacientes, por exemplo, porque tem uma questão muito importante, eu acho, né, quando a gente vai para evidências, né, porque não está baseada em evidências, assim, né, a evidência tem que ser boa, obviamente, mas mesmo assim, a maioria das nossas evidências, elas não medem alguns custos, né, custo de oportunidade, por exemplo, né, ela vai fazer esse teste e no lugar de fazer um outro que iria fazer, então vai ter um custo de oportunidade, né, ela vai deixar de fazer uma coisa e vai fazer um PGTA, mas também tem um custo emocional, que não é medido entre os artigos, que, por exemplo, uma paciente que teve certos eventos de aborto, que está psicologicamente abalada, que ela não quer mais sofrer isso, né? E quer chegar mais rápido até a gravidez. E aí, talvez, nesse ponto, dá para incluir um PGTA, se ela estiver dentro das indicações, né? Mas eu sei que existe, né, essa over-indicação aí, né? Eu acredito que tem muitas vezes que não precisa, né? Uma paciente tem 30 anos, nunca engravidou, nunca teve um evento de aborto, né? Não tem nada que indique que possa ter altas taxas de aneuploidia. É um gasto a mais, né? É um gasto a mais. É um gasto a mais. Um tratamento que já é custoso financeiramente, fisicamente e emocionalmente, né, para o paciente. Mas isso que você falou, de às vezes ela querer, por questões mais emocionais e querer conseguir chegar mais rápido, selecionar um embrião melhor, muitas vezes elas fazem por isso. Eu não quero mais fazer transferências que não vão ter sucesso, que tenham uma chance pequena de sucesso. E aí eu prefiro, então... E aí exatamente onde entra a famosa prática baseada em evidências, né? Você acha que a medicina baseada em evidências, ela acaba engessando a nossa prática? Se a gente for seguir a risca? É que na verdade não, porque se a gente for ver na prática baseada em evidência, não é só sobre evidências, né? É sobre boas evidências, é importante, mas tem outros dois fatores, né? A prática baseada em evidências é um tripé, né? É a melhor evidência, é a experiência do profissional médico, né? Então, que tem experiência com essa técnica, esse protocolo, né? Para não causar dano, né? E a experiência pessoal como profissional, né? Que ele possa ter. E as necessidades da paciente. E nessas necessidades da paciente pode entrar, por exemplo, esse aspecto emocional, né? De uma paciente mais abalada, mas
por ser uma decisão entre 3 fatores, os 3 fatores têm que estar envolvidos. A paciente tem que saber das evidências, da expertise do médico, tem que estar ciente de tudo, né? Se está no ciente de tudo e se está dentro da indicação, ela decide que quer fazer um PGTA, maravilhoso. Tudo bem, né? Agora, não pode ser nenhuma decisão que a paciente tome sozinha, ou uma decisão que seja o médico que tome sozinho também, né? Ah, não, é que eu faço o PGTA para Só todos os faço ciclos. assim e pronto. E é isso aí. Não, também não. Hoje em dia, a gente tem compartilhado muito mais as decisões, né, com os pacientes. Então, eu acho que é a medicina personalizada, individualizada e compartilhada. E isso é medicina baseada na evidência. Sim. Juntando todo mundo numa mesa e falando, e decidindo junto. Todas as cartas e as vamos cartas tirem as decidir. evidências, colocar todas as evidências em cima da mesa, né? E é isso aí, né? E decidir, né? Se vai fazer mais bem do que mal, se vai ter um custo econômico, um custo de oportunidade, um custo psicológico. Em relação à técnica, né, o processo da biópsia, de tirar as células, elas também muitas vezes se preocupam se esse procedimento de retirar a célula não é prejudicial para o embrião. Perfeito. É uma técnica operador dependente. Um embrião em mãos de um bom embriologista com experiência em fazer biópsia não vai danificar o teu embrião. Um embrião nas mãos de um embriologista não tão experiente, então, por exemplo, uma clínica que não faz PGTA, não faz muito pouco. Esse embriologista vai estar fazendo muito pouca biópsia. E é tudo prática e tem que estar praticando continuamente, né? Eu agora, que faz uns meses que não faço nada, eu jamais queria lá fazer uma biópsia, né? Se você voltasse pro laboratório, Claro, você ia ter que passar pelo treinamento. Um treinamento, né? A gente não é uma técnica muito operador dependente, né? Mas se realizada por um profissional com prática e experiente, não tem por que afetar. Assim como os outros procedimentos, né? Totaíxio, congelamento, descongelamento, totalmente. A coisa mais simples, o estímulo ovariano. Se é um médico que não tem experiência, também não vai ser. Pode acabar com o ciclo já desde o começo, né? Então é questão de ter prática e experiência. Tudo na reprodução é técnico-dependente, né? Procure um bom laboratório. E eu. Deixa que eu te levo. Maravilhoso. Se ficar em dúvida, estamos aqui. Bom, a gente sabe que tem um grupo de pacientes na reprodução assistida, são os pacientes pobres respondedores, que respondem mal ao tratamento, ao estímulo ovariano. E é um grupo complicado, né? Trabalhoso, principalmente as pacientes que respondem mal e que já têm mais idade. O combo, né? Porque a gente tem também que respondem mais, mas que são mais jovens, então ali elas se beneficiam da idade, da qualidade ossária, mas tem aquelas que respondem mal pela diminuição natural da reserva ovariana e que já estão numa faixa etária maior, onde a qualidade ossária também é pior. E aí, por que eu estou citando isso? Porque surgiu um tema aí que eu acho super controverso, que é o rejuvenescimento ovariano, que na verdade o que é controverso foi o nome que deram, né? Rejuvenescimento. Então parece que é capaz, que é um procedimento capaz de fazer o seu ovário ficar novo de novo, né? Um botox ovariano. Um botox ovariano, é possível isso? Então conta pra gente o que é o rejuvenescimento ovariano e se é possível você fazer seus óvulos mudarem de qualidade, ficarem de fato com uma qualidade de óvulos mais jovens. Então, o problema aí está exatamente nisso, no termo que escolheram para falar sobre esse assunto, né? O rejuvenescimento ovariano, né? O que seria você rejuvenescer, né? Então, você tem um ovário velho, né? Que passou o tempo, obviamente, e você conseguir que seu ovário velho tenha a mesma função, aspecto e tudo do que um ovário novo. A gente consegue fazer isso? Não. Não existe botox para o ovário, infelizmente. Não existe isso aí, né? Gente? O que existe... poderia. Você viu o vídeo que tem na internet sobre uma mulher que liga para o seu ovário e fala com seus folículos? É maravilhoso. Ele liga para... Gente, um parênteses. Uma coisa assim, ela liga para o seu ovário e fala, ovário, tem aí algum folículo? Quero falar com ele. E começa a falar assim, o que é isso de você estar
estar envelhecendo, eu tenho 40 anos, estou na flor da vida, estou linda, maravilhosa, nunca me senti tão bem. Que é isso? Oh, os tempos mudaram, a sociedade mudou, por que você não mudou junto? Que é isso? Você estar velho, quantos tem aí? Nossa, Ai, é que maravilhoso. ótimo, depois você esse me vídeo. manda, eu quero ver. É maravilhoso. Nunca vi. Pronto, Fecha voltando. parênteses. Voltando, os folículos não ligaram para ela, provavelmente. Infelizmente ficou sem folículo, né? Então, o termo que é o problema. Não existe como rejuvenescer um ovário. Existem técnicas experimentais que visam aumentar a funcionalidade do ovário, ou seja, aumentar o recrutamento folicular. Então, a gente tem, né, no ovário alguns folículos que estão dormentes, né, que estão lá tranquilões, né? Muitos deles a gente perde ao longo da vida, a maioria, Eles né? nem entram no processo de recrutamento. Exatamente. E sofrem lá morte celular e pronto. Então, essas técnicas, o que visam é você dar um jeito, né? Ou despertar esses folículos, ou algumas estratégias para você ter mais folículos, né? Então, tem basicamente 3, né? Talvez o mais controverso e mais experimental e que não se utiliza na prática seria a injeção das células tronco dentro do ovário. Tá? Isso está muito na fase experimental. Tem alguns relatos de caso humano, mas não é feito. Né? É mais pesquisa em animal. É mais nesse caso. pesquisa mesmo, né? Célula tronco, tudo que é célula tronco, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Então, está tudo em pesquisa, fiquem tranquilas, tá? Não vão pedir célula tronco para o seu médico, por favor. Já saí Por do consultório favor, né? com um Não, pacotinho porque de eu células. estudei no videocast da Fernanda que existe uma células tronco. Não. Existe outra técnica que é pegar fragmento do ovário, né, do córtex ovariano, fazer pedacinhos pequenininhos dentro do laboratório e fazer dentro do laboratório que esses folículos que estão dormentes se ativem, né? Mediante moléculas, né? Então a gente ativa as vias que vão acordar esses folículos e depois a gente pega esses fragmentos de folículo e é autotransplantado na mulher. Isso ainda também é experimental, mas já tem mais dados, já tem até nascido vivo dessa técnica. E a técnica que talvez se fale mais, né, na reprodução é o PRP ovariano, né, que é aquele composto rico em plaquetas do sangue da própria paciente, né? E por que a gente coletaria esse tipo de amostra, né? Porque além de plaquetas, tem um monte de fatores de crescimento e de moléculas que, em teoria, poderiam estar envolvidas na ativação desses folículos e na maturação desses folículos. Esses PRP ovariano é o que mais se pesquisa, mas está bem na área da pesquisa ainda. Temos mais dados, inclusive tem um RCT, né, um ensaio clínico randomizado, mas temos muito pouco e temos muita variabilidade de protocolo. Aquela coisa que a gente falou de comparar maçãs com peras, né? A gente não consegue tirar conclusão nenhuma. Mas tudo isso está ainda na área experimental. O PRP tem sido usado em várias áreas, né? Dermatologia, uma série de Sim, coisas. ortopedia, né? Sim, tem resultados Para quem não bons. sabe o PRP, você tira o sangue da própria paciente, ele passa por uma centrifugação, um processamento, separa uma parte de sangue que tem esses fatores de crescimento e aí você injetaria de volta no ovário, ou às vezes é usado para endométrio também, né? Endométrio fino, mas tudo ainda em termos de pesquisa. Bom, no fim a mensagem é que hoje em dia não dá pra gente dizer que a gente consegue fazer nossos óvulos velhos virarem óvulos novos. Não. O que está velho continuará velho. A gente consegue ter mais ou menos desses folículos velhos, mas vão continuar sendo velhos, infelizmente. A natureza não foi muito justa com a gente, né? Em Com a termos mulher, não. reprodutivos. Em várias coisas, né? Triste. Várias coisas, muito triste. Eu acho que a mulher Bom, vou puxar um outro assunto aqui, então. Falando dessas pacientes que têm baixa reserva, muitas acabam tendo que seguir o caminho da ovodoação, que eu acho que é um tratamento fantástico. A gente faz muito mais do que, na verdade, é divulgado. Então, as pessoas, às vezes, nem sabem o tanto que a gente faz, né? E o tanto de bom resultado que a gente tem. Mas, dentro da ovodoação, né? Que é você receber o óvulo de uma paciente mais jovem, eu já vi na sua rede social, seguindo você, fala muito sobre a epigenética. E a confusão que as pessoas fazem um pouco dentro da ovodoação com a epigenética, de achar que
colocar um embrião dentro de um útero ou de outro vai modificar esse embrião e muitas vezes as pessoas acham até que ele vai adquirir características semelhantes à mãe que está gestando. Então, vamos começar pela epigenética. Explica pra gente o que é esse termo. Acho que ele ganhou visibilidade cada vez mais, infelizmente por meios equivocados. Tem se falado tanta coisa, depois eu vou te perguntar, inclusive sobre reprogramação epigenética, uma série de coisas. Mas fala pra gente o que é a epigenética. Tá, perfeito. Existe uma confusão bem grande, né? As pessoas pensam que a epigenética é o ambiente interferindo na expressão gênica, tá? E não é bem assim, porque senão tudo seria epigenética. Porque o ambiente modifica o tempo todo nossa expressão gênica. Na verdade, a expressão é a interação entre o gene e o ambiente. Então, tudo acabaria sendo meio que epigenética, e não é. Né? Para ser epigenética, claro que os efeitos epigenéticos são guiados pelo ambiente. Mas para ser um efeito epigenético, esse efeito tem que ser herdável. Você tem que passar adiante para os seus filhos. Ou uma modificação de célula a aconteceu. célula, né, nas divisões meióticas ou mitóticas, Sim. ou meióticas pelos gametas, né? Então, nem todo ambiente tem efeito epigenético, mas todo efeito epigenético é guiado pelo ambiente. Então, o ambiente guia tudo, né? Mas Para o público leigo que está assistindo, o gene, ele é uma parte, um pedacinho dos nossos cromossomos, que é a estrutura que carrega ali o nosso material genético. E esses genes são que eles produzem, eles codificam algumas proteínas que são responsáveis por várias características nossas, né? Tá certo, doutora? Sim. Vai me corrigir. E aí, esses genes, eles podem se expressar ou serem silenciados, né? E a epigenética é capaz de atuar nessa forma, deles estarem ativos ou inativos, correto? Exatamente. A epigenética vai regular que tenha mais ou menos proteína. O gene define que tipo de proteína nós vamos ter. A epigenética fala se vai ter mais ou menos. A epigenética nunca vai trocar de proteína, porque não vai trocar o gene. Sim, e não muda a sequência genética, Exatamente. não muda o DNA, não muda nada disso. Isso A seria sequência mutação. dos genes continua lá igualzinha. Só se esse gene ele tá ativo, inativo, tá com mais proteína ou menos proteína, tá funcionando mais ou funcionando menos. Certo? Isso, perfeito. E como que na paciente que recebeu um óvulo doado, de que forma isso pode ter alguma implicação? Da mesma forma que uma paciente esteja grávida por um embrião autólogo. É porque ela também, o útero dela também vai ter... O útero é um ambiente. Sim. Né? A gestação é um tempo exposto a um certo ambiente. E nesse período da gestação, a gente tem muitas modificações epigenéticas que tem que acontecer. É normal. É né? normal. Seja embrião doado, seja embrião autólogo, seja de fertilização in vitro ou de gravidez natural. Tem que acontecer. Né? O que eu acho eu falo muito, né? Eu falo muito sobre epigenética nas minhas redes sociais, principalmente para a gente parar de falar sobre epigenética. Né? Deixa a epigenética em paz. É né? exatamente isso, né? Porque a epigenética é muito Querem complexa. justificar tudo com a epigenética. Não, a epigenética é muito complexa. A gente está começando a entender ela melhor, como funciona, né? Mas ela é um assunto muito complexo. A gente não precisa de epigenética para explicar para uma mulher ou um homem por que tem que aceitar esse óvulo, esse gameta, esse espermatozoide, né? Não é necessário, né? Existem modificações epigenéticas durante a gestação em qualquer tipo de gestação, né? O que eu acho, né, que existe um ponto, e a gente pode até falar sobre isso, né? Quando a gente fala de uma coisa científica para um público não científico, a gente tem que simplificar. Mas existe uma linha muito tênue entre simplificar para que uma pessoa entenda a você simplificar tanto que leve a uma má interpretação. Sim. E eu acho que isso está acontecendo muito, né? Porque as pacientes acabam entendendo que por causa da epigenética, o embrião que elas vão receber de ovodoação ou de embriodoação, de algum jeito, vai se parecer fisicamente com elas, né? E não é bem assim, né? Então, eu acho que
a gente não deve falar tanto quanto a gente fala sobre epigenética dentro da reprodução assistida em casos de ovulação, né? A epigenética é super importante na reprodução, existe, sempre existirá, é como respirar. A gente precisa da epigenética, a gente precisa passar por essas modificações epigenéticas na vida fetal, né? Mas eu acho que não precisa falar tanto. Isso não precisa ser uma justificativa para que a paciente concorde ou se convença. E eu acho que ela isso vai cria, receber porque talvez o médico fale tudo certinho. Não estou falando que os médicos falem nada errado, mas é tão simples que leva a uma má interpretação muito clara. Ah, não, você pode ganhar características. Teu bebê vai ganhar características tuas porque você está gestando. O que é o primeiro que uma paciente de ovulação pensa quando alguém fala característica? É característica física. Vai parecer comigo, né, não é característica metabólica, não é característica comportamental, é física. O médico não falou isso, mas levou a uma interpretação, né? E aí eu acho que isso gera, inclusive, uma angústia na paciente, que não precisa. A gravidez tem que ser o mais leve possível, né? Então não precisaria falar tanto sobre isso, né? E a gente se apega tanto a essas características físicas lá em casa. Eu fui só o útero. Eu também, né, gente? Meu filho é loiro. Eu era loira criança. Você não é loira? Né? Que isso? É falsificado? Assim, eu era muito loira, né? Meu filho tem uns olhos grandes, azuis claros, é uma cópia melhorada de meu marido, né? Então lá em casa também. Saíram muito, muito parecidos com meu marido e eu parece que eu não tive muita participação na parte física, mas isso, outra coisa que eu já vi você comentando também é que a gente adquire características parecidas nos jeitos, com a convivência, né? Não, isso é muito para mais mim, importante. eu vivi isso na minha pele, né? Porque eu gestei meu filho numa gestação natural, com toda a minha genética, minha epigenética da gravidez, eu doei tudo para ele, né? Nasceu e o bichinho é clone de meu marido, né? Então, assim, eu falava, gente, não tem nada. Que eu fiz, né? Toda essa gestação foi para quê, né? Estamos brincando, porque não é tudo físico, obviamente, né? Mas ao longo e eu recebia isso, né? Tipo, todo mundo falava, nossa, não parece nada com você, né? Obrigada. E eu realmente não parece mesmo, né? Nossa, não parece. Tá. Aí do nada, né? Meu filho está fazendo daqui a ano que vem 2 anos, né? No começo do ano que vem, né? E ele já começa a ter expressões. E como você ganha expressões? Né? Como você aprende a sorrir? Como você aprende a olhar? Com a convivência, né? Com quem você tá perto vê de tua mãe, teu pai, né? Então tem algumas coisas que eu vejo nele que você falo, se reconhece. Gente, ele está fazendo a mesma coisa que eu. E as pessoas também, né? Nossa, ele sorri igual que você. Né? Ele faz assim, ele inclina a cabeça, né? Pensa numa pessoa que ri e faz assim. Não tem pessoas que fazem assim com o nariz? Isso é genético? Não. Precisa fazer isso com o nariz para sorrir? Não. Por que as pessoas fazem isso? Porque viram alguém fazer, né? E isso para mim fala muito mais sobre a aparência do que a cor do olho, né? Lógico. Não, e hoje, quem se preocupa muito com a questão da aparência física, né? Precisa saber que quando a gente vai selecionar doadoras, a gente faz toda essa comparação, né? De tentar ao máximo escolher características físicas semelhantes. E hoje tem bancos de óvulos que eles usam até inteligência artificial para fazer reconhecimento facial, né? Para tentar chegar o mais perto possível, embora de fato isso não seja o mais importante. Não mesmo. Então, para a gente deixar bem claro, me dá um exemplo assim prático do que seria uma alteração epigenética, por exemplo, durante a gestação, e o que não seria. O que a gente pode ou não considerar. Beleza. Então, por exemplo, se durante a gravidez você se alimenta mal e você é uma mulher obesa, né? Você vai provocar alterações epigenéticas no feto, que vai ter consequências no teu filho e até nos netos, né? Então é um efeito de um ambiente, que é o ambiente da obesidade, que você que está proporcionando no útero para teu filho, que vai ter um efeito tanto no teu filho quanto nas gerações próximas. Isso é um efeito epigenético. O que não é um efeito epigenético? Eu sempre dou um exemplo bem característico, né? A gente está comendo um cheesecake. Cadê? Né? Quem dera? Cadê o cheesecake que está esperando?
Ciclos providenciam um cheesecake. Tá comendo um cheesecake, né? A gente está inundando nosso sangue de glicose. Ambiente. O que nossa célula fala? Ih, vamos produzir insulina. Fenótipo. Se eu paro de comer o cheesecake, se eu tiro o ambiente, meu corpo vai parar de produzir insulina. Então esse efeito não houve perdurou. Uma modificação que foi Passou para permanente, frente. Tá? Para vocês verem que epigenética e ambiente realmente não são iguais, né? Se correlacionam, mas Uhum. não são iguais. Bom, pra finalizar, eu peguei aqui o computador para ler umas manchetes para você e ouvir seus comentários. Vamos lá. Vamos lá. Quero ouvir a comentarista agora. Coitada. Na verdade, a gente vê algumas notícias, né? Cada vez mais comum algumas notícias na reprodução assistida com um viés meio sensacionalista e obviamente que Meio. Foi sutil, né? E obviamente que é para chamar a atenção do público, para, né, engajar mais na matéria e tal, mas são manchetes que acabam causando interpretações erradas. E aí quando você de fato vai ler o texto, você vê que não é bem aquilo, mas acontece que tem gente que não lê o texto todo, né? Então vamos lá, eu peguei essa primeira manchete que diz o seguinte. Sumiu. Gostei. A primeira manchete sensacionalista é a seguinte: primeiro complexo com úteros artificiais do mundo permitiria que pais escolhessem características de bebês em menu. O que você acha disso? Um despropósito. Desserviço à comunidade. É o Ectolife, né? Uhum. Tá. O que acontece? Isso é uma ideia, um projeto. Projetos podem ser executados ou podem ficar em projetos, como acontece a maioria das vezes, né? Esse é um projeto que existe, não é que não exista. Existe esse projeto de um pesquisador que tem uma ideia de montar um útero artificial, não é nenhum útero, né? Um complexo onde a gente teria vários úteros artificiais, Sim. onde a gente geraria um monte de bebês com as características que você quisesse, né? Então, eu quero meu filho moreno, com olhos azuis, que na vida adulta tenha 1,90 m, né? Não sei, que tenha capacidade intelectual de ser, sei lá o que lá na vida, e que não tenha doença, né? Porque a gente não quer. Isso existe? Não, isso não existe, né? Isso nem sequer seria permitido, né? Isso não é assim, é só um projeto de uma pessoa, né? Então é o desejo, digamos assim, de uma pessoa. Isso não existe, isso não vejo isso existindo daqui 50, 100 anos. Não acho, inclusive, que as leis e a ética nos permitissem isso, tá? E isso vem de alguns dados científicos que a gente tem. Então, a gente sabe que, por exemplo, temos como fazer um útero artificial para certo período no final da gestação. Já foi testado em animal. Tá? Sim, para bebês muito prematuros. Que exatamente, a ideia é utilizar isso no futuro em bebês prematuros para a gente diminuir a morte de bebês prematuros. Tá? A gente consegue simular as primeiras fases do desenvolvimento embrionário, mas vamos pensar que desde as primeiras fases do desenvolvimento embrionário até as últimas semanas de gestação acontece um mundo, muita coisa, né? E a gente não tem ainda essa capacidade nenhuma, nem na parte de pesquisa, de manter, né, essa evolução, esse desenvolvimento fetal, né? Então isso aí não precisa se preocupar com isso, não, gente. Não, gente, não vai dar para vocês irem lá escolher o bebê à la carte, e não. Também não gestar, fica aqui no útero artificial, venho aqui só visitar, não vai rolar. Bom, a segunda notícia é: primeiro bebê com DNA de 3 pessoas nasce no Reino Unido. Como foi essa... Isso, esse rolê aí de 3 pessoas no laboratório. Rolê de 3 DNAs aí no meio, né? A verdade, se você lê o título não está totalmente errado, mas leva uma interpretação totalmente errada, né? Primeiro não é o primeiro bebê, nem nunca vai ser, isso já existe, né? Isso vem de uma técnica que se aplica maioritariamente na parte da pesquisa para mulheres que têm doenças mitocondriais.
todo mundo já deve ter usado ou visto no Dia das Mães, mãe obrigada pela mitocôndria, né? Aquele meme clássico, Não, todo né? mundo não, você, né? Eu sim. Os pacientes, talvez eles nem saibam o que é a mitocôndria, por favor, apresente aí. A mitocôndria é uma organela, uma das mais importantes, né, da nossa célula, que nos fornece energia para viver, Basicamente. né? Basicamente. Sem ela não é possível a vida. Exatamente. E ela é herdada das nossas mães. Então, E ela tem ali um material genético importante também. Algumas pacientes podem ter doenças relacionadas ao DNA da mitocôndria. exatamente. Né? A célula tem dois tipos de DNA, né? O DNA nuclear e o DNA mitocondrial. E aqui existe um parênteses, né? A mitocôndria é uma organela independente. Ela tem a danadinho. própria vida resolvida, né? Então, o DNA da mitocôndria, ela tem os genes, poucos genes, e os genes específicos para produzir todas as proteínas que ela vai precisar. Só pra ela. Ela, gente, assim, com algumas pouquinho exceções, egoísta, tá? né? Com algumas exceções, o DNA mitocondrial produz o que precisa para a mitocôndria. Diferente do DNA nuclear, que é o que nos faz Trabalha o que pra somos, todo mundo, né? Pra célula inteira. exatamente, para a célula inteira. Então, são questões diferentes. O que acontece? Que, tem mulheres que têm doenças, tem mulheres e homens que têm doenças mitocondriais. O que acontece quando a doença mitocondrial é da mãe? Acaba A mãe passando passa as pro mitocôndrias embrião, pro filho. para os filhos. E com as mitocôndrias pode ir essa doença mitocondrial, que a maioria das vezes são muito severas, com patologias muito sérias. São raras, São porém raras. são muito severas. Então, como que surgiu essa técnica, né? Então, é como uma ovodoação, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho minhas mitocôndrias afetadas, eu tenho uma doença mitocondrial. E eu quero ter filhos que não tenha essa doença mitocondrial. Então, eu vou pegar o ócito de uma doadora, com a sua mitocôndria totalmente saudável. Os embriologistas vão pegar meu núcleo, com meu DNA, deixa as mitocôndrias para lá, as minhas mitocôndrias tudo defeituosas, né? Vão pegar meu núcleo e vão colocar no citoplasma do ócito da doadora. Então, Que vai tem a tirar, mitocôndria saudável. vão tirar o núcleo do ócito da doadora e vão colocar o meu, tá? E aí vai fertilizar com o sêmen do meu marido. Tá? Então vai ser um embrião que vai vir do DNA nuclear meu e do meu marido, mas vai ter a mitocôndria da doadora do óvulo, e a mitocôndria tem DNA. E daí que vem esse termo, né? Que na verdade parece que a gente fez aí uma mistura, né, desses 3 DNAs e criamos um bebê, e não é bem assim, né? E isso é permitido? Isso é proibido na maioria dos países, tá? Existem alguns países que é permitido, e mais na área da pesquisa, né? Então tem, inclusive eu acho bem legal, que logo que saiu essa manchete, saiu um artigo científico sobre um grupo da Grécia que está fazendo isso. E eles forma mostraram experimental, hein? isso, eles mostraram, né, que eles conseguiram embriões que possuíam menos de 1% das mitocôndrias defeituosas, porque a gente não consegue só pegar o núcleo, né? Vai ir alguma mitocôndria junto, Ah. pelo jeito, né? Então, os embriões tinham menos de 1%, muito pouco. Tiveram 6 nascidos vivos, e dos 6 nascidos vivos, um deles tinha de 30 a 60% da mitocôndria da mãe. Da mãe do mesmo núcleo, né? Da mãe. Então poderia desenvolver uma doença mitocondrial. Para vocês verem que ainda está na área da pesquisa, mais na área da pesquisa, porque a gente ainda não tem... Ainda não tem essa segurança completa de... Mas é uma técnica que eu aposto muito, tá? Que vai... resolveria questões raras, mas muito graves. Exatamente. Próxima manchete polêmica. Nasceu na Espanha o primeiro bebê concebido por 2 mães na Europa. Em outras manchetes, para falar do mesmo assunto, eles falam que 2 mães gestaram o mesmo bebê. Como é isso? Dividiu? Espanhóis, né? Povo estão inovador, aprontando, né? Povo à frente do seu tempo. Então Não. quer dizer que esse bebê ficou metade da gestação na barriga de uma, metade na outra? Como é possível? Não é possível, né? Tá bom. Acabou. Tchau. Tchau. Esse é um grande problema, né? É o que a gente estava falando, da gente falar em um jornal não científico, de uma coisa científica por pessoas não científicas para um público não científico. É inventar moda, né?
Vamos lá, e isso acaba afetando muitas pacientes que ficam confusas, ficam com ideias totalmente E ficam com equivocadas. expectativas de que podem, de repente, passar por aquele tipo de procedimento. Exatamente, né? Essa técnica não é nova, né? Faz muitos anos que foi desenvolvida, tá? Mas a questão não é que não teve gestação de 2 pessoas, porque isso, até o momento, não é possível, tá? O que acontece é que eles realizaram uma técnica para que os primeiros dias de desenvolvimento embrionário, no lugar de um laboratório, aconteceu dentro da mulher. Depois tiraram um dispositivo que é como se fosse uma mini incubadora. Uma mini incubadora, um dispositivo onde eles colocaram óvulo e esperma. Acho que pelo que eu li, nem era o embrião ainda, era o óvulo e espermatozoide. Na verdade, uma FIV clássica. O que eles fazem é o seguinte: eles fazem a aspiração folicular da paciente. Então, precisamos do laboratório normal. O embriologista seleciona os oócitos, né? Pega a amostra seminal do parceiro ou do banco, o que for, e pode inseminar de forma clássica, mas eles também falam que pode ser por X, tá? Mas eles normalmente é por FIV clássica, então eles colocam nesse dispositivo, que é como se fosse uma mini incubadora, assim, entre aspas, né? Eles colocam os ócitos e o sêmen do marido e colocam dentro da mulher de volta. Dentro do canal vaginal. Isso. Bem aí no topo, né? Mas lá já no colo do útero. Isso. Tá. Aí, essa mulher fica com esse dispositivo, essa mini incubadora lá, né, por 5 dias. Passa os 5 dias, volta para o laboratório, o profissional tira o dispositivo e vai lá ver se tem embrião ou não. Tem embrião? Esse embrião tem que ser transferido para o endométrio. E aí que está o negócio, né? Você pode transferir para qualquer endométrio. Então, pode ser para a parceira. A própria que estava com o dispositivo ou para outra que tinha o óvulo ali. Exatamente. Qual a vantagem disso? Só o custo? Diminuir o custo financeiro de cultivo no laboratório? Eu nem sei se isso diminui. Então, isso está em discussão, né? Eles defendem que diminuiria até 50% os custos. Mas o que diminuiria, principalmente se for fazer X, é o tempo de incubadora, a meu ver, né? E os insumos, o meio, né? A gente precisa do centro cirúrgico para coletar. Não sei se esse tempo de incubadora acaba acarretando 50% do laboratório? Não, com certeza não. Então, e é uma técnica que a gente tem pouco dado, muito pouco dado. Evidências científicas temos, evidências científicas boas não temos. E não temos quase dados sobre sua segurança também, né? Isso é um ponto muito importante, né? Antes de a gente pensar em aplicar isso na rotina, né? Assim, de forma geral, a gente tem que ter certos dados, não só de eficiência, mas também de segurança, né? Fora que essa parte do desenvolvimento embrionário de forma natural não acontece ali, né? Nem no canal vaginal, nem no colo do útero. Exatamente, né? Tem que defender, não, seria mais fisiológico. Eu falo assim, o único fisiológico aí seria que se acontecesse dentro do oviduto, que é onde acontece os primeiros dias de desenvolvimento. Fora isso, é tudo extrafisiológico. Seja na vagina, seja no útero, seja na incubadora dentro do laboratório, né? Exato. Ok. Então, não dá, gente, para 2 pessoas gestarem o mesmo bebê. Não, gestação não. Por enquanto, não. E por fim, uma última matéria para você comentar. Cientistas criam embrião humano sintético sem usar espermatozoide nem óvulo. É possível? E isso nem sequer é novidade. Gente, então... E pior que não é novidade. Dá para encomendar? Vez. Não dá para encomendar. Então, explique-se. Explico. De novo, mais um exemplo de como o jeito de se comunicar é importante. Tendencioso, né? Para você tender insinua uma coisa que na verdade não é bem isso. E pode levar a má interpretação, né? Isso não é novidade, tá? Na área da pesquisa, né, a gente consegue fazer muita coisa, né? Então, a partir de células-tronco, a gente consegue fazer uma estrutura similar a um embrião. É um embrião? Não. É uma estrutura similar a um embrião. Esse embrião dá para se desenvolver num bebezinho e nascer e tudo mais? Por enquanto, não. Não temos nada que nos faça pensar isso. Tá? Por que existe esse modelo? Né? Porque a questão é que os cientistas, né, normalmente desenvolvem esses modelos para ajudar a população. Né? E isso não é diferente. Porque estamos desenvolvendo na área da pesquisa estruturas semelhantes aos embriões, né, embrioides ou embriões sintéticos, que não são embriões, é coisa diferente, né? Para a gente estudar
o que acontece, por exemplo, na implantação. Certo. A implantação é um grande desconhecido e um dos grandes desafios da reprodução assistida. Né? Os médicos batem a cabeça quando a paciente tem falha de implantação. Exato. O que acontece? Que a gente não conhece a implantação. A implantação é um processo muito complicado e a maioria dos dados que nós temos a respeito da implantação vem de modelos animais, principalmente de camundongo. E a implantação em camundongo e na mulher são diferentes. Tá? Então, com essa proposta de entender melhor a implantação, que vem essas estruturas semelhantes aos embriões, para a gente começar a entender dentro dos laboratórios, com essas estruturas, de como aconteceria uma implantação. Para estudar, na verdade, modelos semelhantes ao que aconteceria na implantação humana e tentar, né, entender um pouco melhor dessa fase para melhorar os resultados. Exatamente. Esses embrióides, esses embriões sintéticos, eles são formados a partir do quê? Se não tem óvulo, espermatozoide? Célula-tronco. Lá, célula-tronco de novo. Lá de novo, lá célula-tronco. E tudo que tem célula-tronco, a gente tem que ter cuidado sobre segurança. Por isso que isso não vai gerar nas clínicas, né? Pelo menos não nos próximos anos, né? Eu acho que tem certas coisas que deveria ficar no mundo científico, né? Que o mundo não científico não deveria saber, ou não deveria saber desse jeito, né? Aquela coisa da linha tênue entre simplificar muito uma coisa para uma pessoa que não entende sobre o assunto e gerar uma má interpretação, né? Porque existem futuras pacientes e pacientes, né, que olham tudo isso e falam, meu Deus, a gente está brincando de Deus dentro do laboratório. E aí a reprodução humana, meu Deus, e não tem nada a ver com o que a gente faz no dia a dia. Desculpa. Né? Mas enfim, a gente tem que ter mais cuidado com a divulgação, tanto de dados científicos, quanto de mesmo os repórteres, né, para o público leigo, tem que ter mais responsabilidade com a forma como a gente divulga as notícias. Então, gente, finalizamos esse segundo episódio. Estou muito feliz de receber você. Obrigada por ter vindo. A Maitê me disse que é a primeira vez que ela participa de um podcast, videocast, sei lá. A primeira vez, gente. Aí eu falei, fica tranquila, querida. Já é minha segunda vez. Bem, Posso tudo cancelar certo, tudo. bem tranquilo, pouco polêmico, né? E aí a gente resolveu escolher esses temas polêmicos para que seja mais Espero dinâmico. que seja a minha primeira e não última, E não, né? já tá convidada para voltar. O tema polêmico não falta. É verdade. Então, Maitê, fala onde que as pessoas podem te seguir, te achar, para se comunicar com você. Quem quiser, inclusive, contratar a sua assessoria científica. Fala da Science Creating Lives pra gente. Então, perfeito. Eu tenho uma empresa, né, que é a Science Creating Lives, ou a SCL, né, que vem com a ideia de dar assessoria científica para médicos, clínicas, indústrias, né, farmacêuticas, insumo de laboratório, genética, né, qualquer pessoa, né, que tenha um interesse científico, né, que queira aprofundar alguma coisa científica, seja para criar conteúdo de divulgação ou para até criar um projeto de pesquisa, né, eu estou aqui, né, para ajudar. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, né, no Instagram, o meu tag é @scl_Maite del Coyato. E falei tudo errado o nome dela, agora que eu descobri, no final. Mas não, é normal. Eu tava arrasando na minha pronúncia. Você sabe que eu não sou nem Maite, né? Eu sou Maite. Gente, tô arrasada. Vamos começar de novo. Vamos, reinicia. Maite, obrigada. Obrigada, eu.